no ar com mais um programa Sala de Opinião, aqui na TV Porto Velho, canal 12, e através da rede TV de televisão para todo o estado de Rondônia. E com dois convidados bastante especiais. Vivemos uma semana passada muito interessante, com muita movimentação política, povo na rua, vários protestos, e convidamos hoje para participar dessa mesa redonda, desta sala de opinião, do Max Rolim, que é advogado, conselheiro da OAB e um dos organizadores, coordenadores desse movimento aqui em Porto Velho, Rondônia. E também temos o museólogo Ocampos, também professor, historiador, que vamos fazer uma abordagem, vamos fazer uma análise, como que foi esse movimento em que despertou um novo momento na vida política e histórica do Brasil e principalmente aqui da nossa capital de Porto Velho. Então, um prazer muito grande, Max, um prazer, Ocampos, de poder estar com vocês aqui, fazendo uma avaliação sobre este movimento que eclodiu no Brasil todo e aqui em Porto Velho houve uma participação bastante expressiva da nossa população. Como que foi a coordenação desse movimento, Max? Parício, obrigado pelo convite. Vamos estar aqui com o nosso amigo. Parício, o mais bonito de todo esse movimento é que ele não é institucionalizado. Ninguém pode dizer que eu ou que esse grupo é responsável por fazer as 15 mil pessoas, 1 milhão de pessoas em São Paulo, as 15 mil pessoas em Porto Velho irem para a rua. Esse é um movimento altamente espontâneo, que ele surge das redes sociais. Então, o movimento Vem para a Rua, que teve a ideia e jogou nas redes sociais. Dia 15 de março, vamos para a rua. E aí as pessoas foram se apoderando dessa ideia e incentivando e querendo participar. Aqui em Porto Velho, a organização ela surgiu apenas como uma iniciativa de alguns grupos. Quando eu digo grupos, novamente são mídias sociais. Estou falando de grupos, de pessoas que montaram grupos no WhatsApp, com 50 pessoas, e ali dizendo, nós queremos ir para a rua, dia 15 nós vamos estar lá, o que a gente vai fazer no dia 15, como é que nós vamos. E desses vários grupos que surgiram, algumas pessoas resolveram se juntar para tentar botar alguma estrutura no evento, né? Então, o que a gente fez realmente foi buscar uma estrutura de carro de som, pedir nos órgãos oficiais a liberação das ruas, comunicar a PM, pedir o reforço da PM, para dar segurança, corpo de bombeiros, e um trabalho um pouco mais intensificado de divulgação. Porque o povo queria ir para a rua. O povo só precisava saber que, em Porto Velho, o movimento ocorreria na Praça das Caixas d'Água a partir das 14 horas. Era só o que ele queria saber para ir para a rua. A mídia social, a rede social foi assim extremamente intensa, né? O Brasil todo marcou esse encontro através das redes sociais, né? Exatamente. A troca de informações hoje através das mídias sociais, ela é uma coisa que não tem limites. E não tem como controlar também. Você joga uma ideia e você não sabe para onde ela vai. E essa ideia do 15 de março, ela é uma caixinha de surpresa. Para você ter uma ideia, nós esperávamos algo em torno de 3.500, 4.000 pessoas. Se desse 5.000, a gente estaria assim, nossa, achando a coisa mais incrível do mundo. E para nossa surpresa, quando a polícia nos deu o resultado, em torno de 15.000 pessoas em Porto Velho, foi uma surpresa tremenda. Eu estive participando, fui até a rua, a Praça das Caixas d'Água, juntamente com minha família, para participar do movimento. E fiquei bastante surpreso com o que eu vi. Tinha a população realmente participando de uma forma efetiva da manifestação, sem confusão, sem atrito nenhum. Então, achei que foi uma demonstração muito interessante, democrática, né? Que eu acho que todos, independente de partido político, todos estavam ali, estavam com o único objetivo de um Brasil melhor para todos. Mas, professor Ocampos, qual foi a sua visão? A minha visão também foi de surpresa e de felicidade, de ver que Porto Velho, que tradicionalmente as pessoas costumam ficar em casa, meio que acomodado, de repente despertou.
E eu fiquei muito feliz de ver uma multidão formada por gente desempregada, por pessoas de todas as idades, crianças, idosos, participando dessa corrente. E o que me causa mais ainda surpresa é ver que as redes sociais hoje ela têm um papel muito importante. Elas fazem hoje uma transmissão de ideias, de interesses, que está ultrapassando e surpreendendo muita gente. Eu digo até que ainda existe, por parte das elites, uma resistência às redes sociais. Pouca gente ignora o Facebook, ainda ignora-se o Facebook, quando, na verdade, esse canal hoje é muito poderoso. Eu tiro por mim. Eu cheguei lá por volta de 11h30 da manhã e postei uma foto. Solitário, solitário. Dizendo que era aqui o início da... Né, esse foi um dos motivos que eu trouxe você. Foi mesmo? Convidei para você olha aqui, só, porque o único na praça, o primeiro a chegar, o Ocampo estava lá. E eu disse, é aqui que se inicia, a partir das 14 horas e tal, e você vê o tanto de compartilhamento, de curtidas que teve nas redes sociais, por causa de uma foto. Então as pessoas hoje participam e querem estar integrado aos movimentos. E esse é um movimento que não tem cabeça, como ele bem disse. O que tem é um pensamento único de querer um país justo, de querer um país com honestidade, de querer um país cada vez mais para o bem de todos. E é isso que eu faço parte de um partido, você de outro, eu acho que você não tem partido, mas se tiver, tudo bem. Lá eu vi gente de todos os partidos, vamos dizer assim, entendeu? Mas com um único objetivo. E todas as camadas sociais estavam ali. Não tem essa história de dizer que era só coxinha classe que estava lá. média, exatamente. Tinha desempregados, que eu vi lá, pessoas querendo mudanças nesse país. Que seja um país mais justo com a sociedade. É isso. Essa é a beleza do movimento. Você vê que nós tínhamos um grupo lá preocupado em organizar. Mas o Ocampo, que não tinha nada a ver com nenhum tipo de organização, ele teve a preocupação de chegar cedo e de se comunicar de alguma maneira com as pessoas, dizer, olha, já estou aqui e vai acontecer, venham para cá. De convocar. O que ele fez foi uma convocação. Foi. Estou aqui, vai acontecer, venham. Mas sem ter nenhum tipo de envolvimento assim com a coordenação. Fui convidado pela Gilda, mas como era à noite, eu não pude estar frequente nas reuniões. Isso é o bonito. As pessoas, através das redes sociais, elas tomam para si a responsabilidade de agir. É claro, por isso que a gente resolveu organizar esse grupo de coordenação. É sempre bom ter uma certa estrutura, né? Mas se não tivéssemos nós, as pessoas estariam lá. Uma coisa interessante é que não tinha nenhum transporte, oferecido transporte, não, o povo pagou o seu ônibus, foi para lá. Ganhou R$35. A pé, de bicicleta. Foi com seu carro. Exatamente. Ninguém ganhou R$35 nem lanche, com mortadela para ir para lá. Foi um ato realmente espontâneo e isso que é bonito. E eu vi pais dizendo, eu trouxe meu filho aqui para ele aprender a participar, ser mais ativo, ser cidadão desde a infância. Isso é que é bonito. Uma coisa interessante, porque geralmente o pai, quando vai para um movimento desse, ele fica preocupado, a família fica preocupada, não vou levar meu filho, que pode ter uma confusão, mas o que me transmitiu foi que os pais foram para a rua sem medo de confusão, que estava acima de tudo, estava a cidadania, a vontade de participar do processo, de mostrar ao filho que é importante participar do processo democrático. Mesmo assim, Aparício, você deu para perceber algumas vozes querendo amedrontar o povo. Até a nível nacional, o ministro, quando disse, não, o fulano de tal está com não sei quanto segurança, ele corre risco de morrer. Isso foi uma leve informação, tipo assim, olha, não participe que pode acontecer algo. Então, ainda teve gente que ficou em casa, receoso de ter algo na rua, algum confronto com uma outra corrente. E isso não ocorreu. Realmente foi uma coisa bonita, linda de se ver, e que foi um ato
espontâneo de muitos pais estarem despreocupados com seus filhos no ombro, na cabeça, né? Rosto pintado. Rosto pintado, idosos com rosto pintado. Me surpreendeu muito ver muitas pessoas idosas, né, com o rosto pintado. É verdade. Uma coisa que eu via este movimento na juventude. Hoje não. A juventude cara pintada agora é todo cidadão cara pintada. Muito interessante. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos aqui com Sala de Opinião. Um assunto muito interessante que vale a pena você acompanhar. Quem vai gostar dessa novidade são eles, os Cães e Gatos. Pet Saúde, plano de saúde do seu animal. Um plano completo para a sua tranquilidade e felicidade dos bichinhos. Com cobertura para internação e consulta, assistência médica inclui exames de imagem e laboratorial. Plano Pet Saúde, várias modalidades e preços a partir de R$40. Com toda a comodidade do Hospital Finca. Central de Vendas Raízes, 3222-5551. Adquira seu plano Pet Saúde. Eu sou um herói. E você? Nós também somos heróis. Você também pode ser um herói. Essa pode não ser a sua realidade, mas é a realidade de muita gente. A doação de sangue é um ato simples e seguro. E um doador pode salvar até 3 vidas. Cadastre-se no Hemocentro da sua cidade e seja um herói doador. O Hospital Veterinário Finca está pronto para cuidar da saúde do seu animal. Moderno, com equipamentos de última geração e equipe médica qualificada. Produtor rural e empresário do agronegócio. O hospital atende animais de pequeno a grande porte. Baias para equinos e bovinos. Realiza cirurgia de alta complexidade com exames laboratoriais e por imagem de alta precisão. Esse é o Hospital Veterinário Finca, uma empresa do Grupo Aparício Carvalho. Voltamos com Sala de Opinião e hoje numa entrevista bastante interessante, conversando com Max Rolim, advogado, um dos conselheiros da OAB aqui do estado de Rondônia, e o museólogo Ocampos, que é professor, historiador, e falando sobre a movimentada semana passada, onde a população foram às ruas em todo o Brasil e principalmente aqui em Porto Velho, para manifestar a sua esperança, o seu descontentamento com esse processo que nós passamos. Mas nós estávamos falando sobre segurança, Max. É verdade, o Campo estava lembrando que foi um movimento extremamente pacífico, onde as famílias estavam participando. E havia, na hora que estávamos trabalhando a organização, 2 temores. Um de que houvesse eventualmente algum tipo de problema. Não por parte do povo de Porto Velho. Porque se a gente recordar das manifestações que houveram em 2013, em Porto Velho, tudo foi feito com muita paz. Então nós não tínhamos nenhum tipo de preocupação com o povo de Porto Velho. Nós tínhamos a preocupação que as ameaças que a nível nacional foram feitas pelo MST, por partidários desse partido que está aí no governo, que algum tipo de provocação encomendada ocorresse aqui em Porto Velho de agressão ao povo porto-velhense. Então havia essa preocupação. Mas aí nesse ponto eu acho que a gente quer agradecer, nós organizadores queremos agradecer muito a Polícia Militar do Estado de Rondônia. Tem um papel importantíssimo, né? Importantíssimo, importantíssimo. Eles estiveram presentes desde antes do começo, já numa reunião, onde eles nos chamaram, dizer, olha, a Polícia Militar estará lá para proteger o povo de Porto Velho. Em um efetivo grande, ostensivo, e também colocaram policiais à paisana para observar atitudes suspeitas, tudo. Mas graças a Deus, Aparício, nada aconteceu. Foi realmente uma festa da democracia. De cima do caminhão de som, eu vi a mãe, filha e neta, 3 gerações de famílias ali, todos de cara pintada, todos segurando cartazes, se indignando, gritando, participando. Não foi um circo. Eu chamo de festa porque foi um movimento alegre, mas não foi um circo. Os pronunciamentos que eram feitos do carro de som sobre as mazelas que esse partido está causando no nosso país
todo mundo estava prestando atenção, todo mundo tinha uma opinião para dar. É muito bonito se você pegar hoje nas redes sociais as fotos dos cartazes. Aqueles cartazes nós compramos cartolina, tinta, pincel atômico, tudo, e disponibilizamos para quem quisesse se expressar, poderia fazer ali o seu cartaz e carregar. Bom. Então aquelas mensagens que estão naqueles cartazes é o recado do povo porto-velhense. Não é o recado meu, não é o recado de uma organização. Nada foi dirigido. Nada foi dirigido. É o recado das pessoas. Ali é o povo falando naqueles cartazes, né? E todo mundo fez, foram 110 cartolinas, não deu para quem quis. E coisas muito bonitas e coisas muito engraçadas também, né? Eu achei muito interessante a fila das pessoas querendo ser pintado o rosto, né? As pessoas escrevendo, e a calma, né? E é emocionante você ver aquela senhora fazendo um pronunciamento, em cima do caminhão, né? Embaixo a filha presenciando sua mãe, fazendo chorando, se manifestando, as pessoas na hora do hino nacional, muito, muito emocionante. Esse foi um momento particularmente emocionante para mim, porque eu não havia reconhecido, mas aquela senhora é mãe de uma colega minha de infância. E naquele momento eu vi a filha dela lá embaixo chorando, vendo a mãe. Foi muito emocionante para mim, muito gratificante. E aí, Campos? Eu gravei os dois momentos do hino de Rondônia e o do hino nacional. Fiz questão de gravar esses dois momentos que também me emocionou muito de ver as pessoas cantando o hino de Rondônia com tanto, assim, sentimento. E isso é impactante, não é? Quando você observa que as pessoas estão ali por um sentimento de querer um país melhor, que é isso que nós queremos, Aparício. Nós não queremos radicalismo, nós não queremos correr o risco de o país ter um retrocesso. O que nós queremos é seriedade com o recurso público, nós queremos ver o país que é rico em tudo. Nós somos ricos em tudo. Nós temos uma floresta belíssima, imensa, nós temos recursos hídricos, tá? Nós temos minérios à vontade, nós temos petróleo. E por que esse país passa por dificuldade? Por que ainda temos tanta pobreza, Paris? Quer dizer, e cada vez mais agravando essa situação. Os senhores que eu vi lá, quando eu digo senhores, eu posso também me considerar, eu tenho 55 anos, não é? Mas eu vi pessoas muito mais velhas do que eu, com o mesmo sentimento de um jovem. Eu quero um país melhor ainda. Ele ainda acredita nisso. O interessante é que o idoso ainda quer ver um país justo. É uma bandeira de todos nós, né? É uma bandeira de todos nós. Com certeza. É o nosso país, então, né? Esse reflexo social, ele está sendo aflorado. Estava contido. É bom que saibamos disso. Isso daí, esse grito, porque você não tem a oportunidade de falar numa televisão, numa rádio, o povo não tem essa oportunidade. Então, esse é o momento de explosão. E o próximo, se houver, né, todo dia que vai ter um próximo, né, você vai ver triplicar esse povo na rua. Porque ele percebeu que não teve confronto, não teve risco nenhum, e ele vai sair mais à rua. Mas você, pode esperar. Você não acha, o governo não deu resposta ao movimento até hoje? Ainda não. Uma resposta digna, não. Não. A população parece que ainda não foi ouvida. O que o povo disse na rua, o que o povo queria? O povo queria, basicamente, mudança, uma mudança que começa com a saída do PT do poder. Porque o povo não aguenta mais o caminho, o destino para o qual esse partido está levando o nosso país. Ele falou de petróleo. Se a gente se a gente aprofundar muito em mostrar tudo que o PT fez errado, a gente tem que ficar aqui 3 dias falando. Mas vamos falar de petróleo, vamos falar de Petrobras. Lá na manifestação teve um senhor de 72 anos de idade que fez questão de subir no carro de som, e era difícil subir naquele carro de som, para dizer, porque ele queria falar, como você disse, ali o povo pôde falar. Todas as pessoas que subiram no carro de som para falar estavam ali, eram do povo, não havia nenhuma organização para isso. E para dizer o quê? Que ele, há 60 anos atrás, lá no Rio de Janeiro,
apanhou de borracha de PM na costa, em passeata, em manifestação pelo petróleo é nosso, para que a Petrobras se tornasse uma realidade. E hoje, 60 anos depois, ele está vendo aonde aquele sacrifício da juventude dele levou. Mas ele não desiste, ele estava novamente na rua protestando, se manifestando, para salvar essa Petrobras. E aí você vê os desmandos desse governo. O Brasil é hoje um país autossuficiente na produção de petróleo. Nós não precisamos importar petróleo. Mas nós importamos gasolina. Você abastece seu carro com o quê? Petróleo ou com gasolina? Gasolina. Com gasolina. Então, adianta eu ser autossuficiente de petróleo? Se eu vou exportar o meu petróleo, matéria-prima, barata, e importar ele de volta, industrializado, 3 vezes mais caro. E por que nós não somos autossuficientes na produção de gasolina? Porque todas as refinarias cujas obras começaram no governo PT, nenhuma delas chegou ao fim. Todas já gastaram 3, 4 vezes mais os orçamentos iniciais e não ficaram prontas. E as obras agora foram paralisadas. Também já não vão ficar prontas mais. Enquanto isso, nós estamos vendo aí centenas de milhões de reais desviados da Petrobras. E aí, como se não bastasse isso, nós vivemos nessa situação, o governo resolve repor o dinheiro que eles gastaram no ano passado para se reeleger, colocando 20 centavos de imposto a mais em cada litro de gasolina. Obrigando o povo, a cada vez que abastece, a cada vez que compra o seu alimento, porque esse alimento veio de caminhão de algum lugar, obrigando o povo a pagar a conta da reeleição da presidente Dilma. Os 20 bilhões que no final do ano faltaram, que eles precisaram fazer uma alteração da lei de responsabilidade fiscal, senão ela teria cometido crime de responsabilidade. Isso depois a gente pode falar que é uma coisa assim absurda. Então, os 20 bilhões de reais que faltaram no orçamento no final do ano, eles estão cobrando da gente, através do imposto da gasolina e cortes na educação e outras coisas, e cortes em direitos dos trabalhadores. Exatamente. E você vê o programa do álcool, hoje é praticamente falido. Nós compramos gasolina que não é mais gasolina. São 27% hoje é álcool, é o etanol. Então, daqui a pouco isso pode chegar a ponto de nós termos 50%, a gente não vai comprar mais gasolina pura. Não é? Para bancar um programa que foi reconhecido mundialmente como uma coisa bonita que o brasileiro produziu, o álcool, etanol, e hoje nós temos que estar bancando o programa comprando gasolina. E houve um aspecto interessante, a gasolina abaixou em todo mundo. Todo mundo. Né? O único país que teve aumento Foi o Brasil. Foi o Brasil. Né? E um aumento extremamente... Porque o nosso aumento não é fruto do mercado, o nosso aumento é fruto de um imposto criado para fazer a gente pagar a conta dos desmandos do PT. Vou fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião, um assunto extremamente importante, falando sobre os movimentos sociais que foram à rua na semana passada e as consequências desse movimento para a economia do Brasil. Quem vai gostar dessa novidade são eles, os Case Gatos. Pet Saúde, plano de saúde do seu animal. Um plano completo para a sua tranquilidade e felicidade dos bichinhos. Com cobertura para internação e consulta, assistência médica inclui exames de imagem e laboratorial. Plano Pet Saúde, várias modalidades e preços a partir de R$40. Com toda a comodidade do Hospital Finca. Central de Vendas Raízes, 32225551. Adquira seu plano Pet Saúde. Eu sou um herói. E você? Nós também somos heróis. Você também pode ser um herói. Essa pode não ser a sua realidade, Mas é a realidade de muita gente. A doação de sangue é um ato simples e seguro. E um doador pode salvar até 3 vidas. Cadastre-se no Hemocentro da sua cidade e seja um herói doador. O Hospital Veterinário Finca está pronto para cuidar da saúde do seu animal. Moderno, com equipamentos de última geração e equipe médica qualificada. Produtor rural e empresário do agronegócio. O hospital atende animais de pequeno a grande porte.
baias para equinos e bovinos. Realiza cirurgia de alta complexidade com exames laboratoriais e por imagem de alta precisão. Esse é o Hospital Veterinário Finca, uma empresa do Grupo Aparício Carvalho. Voltamos com Sala de Opinião, entrevistando o Ocampos, Marcos Rolim, conversando aqui sobre os movimentos que foram para a rua na última semana e as consequências desse movimento para a economia do Brasil. Vocês acreditam que esse movimento, após esse movimento, o Brasil poderá tomar um novo rumo? A população, acredita que a população vai influenciar nesse rumo em que o governo atual deve tomar? Essa é a nossa esperança, né, Paris? É a esperança de todo o povo, a esperança de todos aqueles que foram para a rua, de que o povo seja ouvido e de que o governante que foi escolhido pelo povo, eu acho que esse é um principal sentimento que deve ficar patente. O povo é o empregador do governante. Quando você elege alguém, um deputado, um senador, um prefeito, um governador, um presidente, você não está assinando um cheque em branco para ele fazer o que ele quiser com o país. Você está dando para ele um emprego, uma missão. Faça o que é necessário para nós. Então o povo está indo para a rua e dizer, olha, nós queremos algo diferente. E o governo, ele tem que entender, ele tem que ter humildade de entender isso. Ele tem que parar de dizer que isso é um golpismo, que isso é uma elite, que é um absurdo. Eu queria que fosse realmente. Esse bando de gente que foi para a rua fosse uma elite, porque o Brasil está muito bem, né? Com uma elite desse tamanho. Todo mundo ganha dinheiro, todo mundo rico. Mas não é. Então o governo tem que entender, ele tem que ter a humildade de entender que não está agradando aqueles que o elegeram. E mesmo o que não votou na Dilma, a eleição foi ano passado, gente. A eleição acabou. Se a Dilma sofrer o impeachment, quem vai assumir a presidência? Não vai ser o Aécio Neves. Vai ser o vice-presidente. Então não há interesse nenhum daqueles que votaram no Aécio no impeachment. A eleição acabou. Há nós hoje, cidadãos brasileiros, que não estamos satisfeitos com o governo desse país. Então o governo tem que ouvir e tem que mudar. Essa é a esperança. Que mude ou que saia. O recado já foi dado em 2013, né? Primeiro recado com aquele 20%, né? 20 centavos. Ali, quando o povo se manifestou, foi um grande recado. E você vê que houve promessas do governo. A presidente imediatamente encontrou um pacote de ações para aplicar, inclusive a reforma política, e não ocorreu. Então veja que está reprimido. As demandas sociais, as demandas do povo, os interesses do povo estão reprimidas ainda. Ela ontem assinou o Código de Processo Civil, mas isso é Não, isso não tem nada a ver com pequeno, ela. Isso daí não tem nada a ver com ela, entendeu? Mas ela fez um anúncio como se fosse algo de mudança nesse país. Não, o povo quer seriedade. O povo quer uma saúde de boa qualidade, o povo quer uma educação de boa qualidade, o povo quer ruas de ótima qualidade, quer estradas de ótima qualidade. E isso não há no país. E isso reflete aonde? Na população. E essa classe que está indo às ruas, ela paga seus impostos direitinho, ela produz, então ela quer retorno. É só isso. Uma coisa que me surpreendeu muito foi no dia da manifestação. Após a manifestação, 2 ministros foram destacados para falar em nome do governo. E uma coisa que me surpreendeu foi a agressividade do chefe da Casa Civil, o ministro da Casa Civil, Rossetto, onde ele disse que aquele povo que foi à rua não foi um povo que era uma oposição já ao governo e não representava praticamente disso. Ele colocou mais fogo na fogueira ainda. Exato. Quer dizer, eu acho que não tinha necessidade disso. Eu acho que teria já o ministro o Cardoso já foi mais ponderado. Quer dizer, mas eu achei o ministro da Casa Civil lá, o Rossetto, muito agressivo com a própria população, não reconhecendo o movimento como legítimo. Isso, eu não consegui entender. É o governo
em distonia com a sociedade. Não, eles estavam em distonia entre eles mesmos. Não sei se você Exatamente, percebeu, é. em que um dizia falava uma uma coisa coisa e o outro falava e na hora outra. quando saíram da coletiva, um foi para um lado, outro foi para o outro, como se fossem inimigos. Eu Então, quer dizer, tenho, negócio... aqui no nosso núcleo, né, Porto Velho, eu tenho pessoas que votaram Na Dilma? na presidente, e foram para a rua. Eu acho Eu que vi todos isso. nós queremos que ela faça um excelente governo. Claro. Ela é presidente da República. É. Não podemos torcer para dar errado no nosso país. De né? jeito nenhum. Agora, não pode essa bandaleira que Mas tem. eu, particularmente, prefiro que ela peça renúncia. Ah, Acho que um grande serviço que ela faria à nação seria renunciar. Mas se ela não renunciar, que mude, que trabalhe, que faça uma depuração. Outro dia eu fiz um comentário. Eu tenho muitos amigos petistas. eu também tenho muitos. E assim, eu fiz um comentário dirigido a eles, que eu acho triste quando eu vejo um petista defendendo a corrupção do PT. Porque é isso que eles fazem. Eles defendem a corrupção do PT. Quando a gente vê algum comentário falando da Petrobras, do Petrolão, aí o petista vem e quer falar do Fernando Henrique. Do passado. Ele está defendendo a corrupção. Então eu fiz uma ponderação para alguns dizendo o seguinte, defenda o seu partido. Defenda o que ele fez de positivo. Alguma coisa você vai encontrar. São 12 anos de governo, alguma coisa boa esse partido fez. Então se você quer defender o PT, defenda o que há de bom no PT, mas o que há de ruim, o petista tinha que ser o primeiro a querer expulsar do partido. Não, uma coisa interessante que eu acho, por exemplo, a partir do momento em que foi detectado no governo Fernando Henrique Cardoso, o PT detectou em que a roubalheira estava lá no FHC, no governo, eles deveriam ter apurado, colocado aquela equipe do governo Fernando Henrique Cardoso, botar para a cadeia. Então, por que não fizeram isso? Acomodaram, quer dizer, jogaram para baixo do tapete? Pelo amor, né, de Deus, né? E agora querer acusar é uma coisa muito sem lógica, né? Eu acho que tem que ser punido. Se fizer errado, PSDB, PDT, qualquer partido. Eu acho que ninguém tem o direito de roubar dinheiro público. E o partido tem que ser o primeiro a querer fazer essa limpeza interna. Então, acho que o PT está faltando isso para a presidente Dilma e para o PT de um modo geral, responder com dignidade às ruas. Vir para a televisão, vir para a rua, vir em medidas reais e dizer, nós reconhecemos que tem coisas erradas nesse partido, mas nós vamos consertar. Eles não estão fazendo isso. Eles estão vindo com um discurso de separação, de dizer que isso é coisa de uma oposição, de dizer que isso é coisa de uma elite, de dizer que isso é coisa da CIA agora. Você estava me contando essa história. Esse é outro assunto interessante e que eu acho que serviu de gozação. Hilário, né? O deputado aqui do Acre, o senador Simbá Machado, Simbá Machado, ele usou a tribuna na semana passada para dizer que essa manifestação que ocorreu no Brasil, ele é líder do governo, né? Ela foi orquestrada pela CIA, quer dizer que está desarticulando toda a América Latina. Quer dizer, é um absurdo, né? É um absurdo. Eu, como psiquiatra, vou me colocar à disposição do Simbá para poder fazer um tratamento nele. Precisa, viu, rapaz? Precisa. Porque é mais uma demonstração de desespero para mim. Eles têm que detectar que o problema é nosso, é interno, é criado por eles mesmos. Não foi criado por ninguém. Tanto que eu chamo de contramovimento de sexta-feira, do dia 13, o contramovimento deles, não surtiu o efeito que eles esperavam. Foram engolidos exatamente pela manifestação simples do povo brasileiro. Tanto que você não vê o contramovimento ainda ser propalado. Ele morreu ali mesmo naquele dia 13. Até porque, se você para prestar atenção nessas manifestações que ocorreram no dia 13, você tem duas coisas interessantes. Primeiro, as pessoas que foram porque receberam dinheiro, porque estavam ligadas de alguma maneira a algum organismo sindical ou ao partido. Isso. Não era uma movimentação espontânea. Não. Mas eles foram para reclamar também. Se você prestar atenção nas matérias, nas coberturas, as pessoas que estavam na rua no dia 13, embora algumas carregassem uma coisa de Dilma, uma coisa assim, mas elas estavam reclamando. Estavam reclamando de educação, estavam reclamando de corrupção. Elas também estavam reclamando da Petrobras. Que eles querem defender a Petrobras, mas defender o quê? Defender seriedade, só se for. Mas não, eles querem achar que
a quem não gosta do governo que nós estamos denegrindo a Petrobras ao falar mal da Petrobras, da roubalheira. Você já prestou atenção que eles colocaram o problema para os outros e não para eles mesmos? O discurso do PT, ele tem uma raiz, ele se utiliza de uma raiz histórica, ele distorce essa raiz histórica. Ele vai buscar, em 200 anos atrás, uma sociedade diferente. Uma sociedade de senhores de terra, uma sociedade de separação entre nobres e plebeus, entre senhores de terra e servos, entre industriais, no começo de uma indústria, de uma revolução industrial, e um proletariado altamente explorado. E ele mantém esse discurso nos dias de hoje. Esse discurso não tem mais lugar no dia de hoje. Mas ele mantém esse discurso para quê? Para dizer, nós somos o lado virtuoso, o lado bom, o lado do bem, que defendemos o pobre. E todo aquele que fala alguma coisa contra nós é mau, está defendendo o barão, está defendendo o lorde, está defendendo o rico. E aí eles se colocam numa posição de salvadores da pátria, que eles não são. E isso é uma das coisas que eu acho que está na raiz dessa revolta do povo. Porque o povo não quer mais ser enganado. O povo quer sinceridade, ele não quer mais ser tratado como se fosse uma criança por esse partido. No próximo dia, foi marcado um novo movimento. Foi, para o dia 12 de abril. E também através das redes sociais que estão marcando? Também, é a mesma dinâmica. O dia foi dado, agora cabe ao povo comprar a ideia e ir para a rua. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em Sala de Opinião e já voltamos já conversando mais sobre esses movimentos em que foram para a rua no nosso país. Até já. Quem vai gostar dessa novidade são eles, os Case Gatos. Pet Saúde, plano de saúde do seu animal. Um plano completo para a sua tranquilidade e felicidade dos bichinhos. Com cobertura para internação e consulta, assistência médica inclui exames de imagem e laboratorial. Plano Pet Saúde, várias modalidades e preços a partir de R$40. Com toda a comodidade do Hospital Finca. Central de Vendas Raízes, 3222-5551. Adquira seu plano Pet Saúde. Eu sou um herói. E você? Nós também somos heróis. Você também pode ser um herói. Essa pode não ser a sua realidade, Mas é a realidade de muita gente. A doação de sangue é um ato simples e seguro. E um doador pode salvar até 3 vidas. Cadastre-se no Hemocentro da sua cidade e seja um herói doador. O Hospital Veterinário Finca está pronto para cuidar da saúde do seu animal. Moderno, com equipamentos de última geração e equipe médica qualificada. Produtor rural e empresário do agronegócio. O hospital atende animais de pequeno a grande porte. Baias para equinos e bovinos. Realiza cirurgia de alta complexidade com exames laboratoriais e por imagem de alta precisão. Esse é o Hospital Veterinário Finca, uma empresa do Grupo Aparício Carvalho. Voltamos com Sala de Opinião aqui no canal 12, TV Porto Velho e através da Rede TV, canal 17 para todo o estado de Rondônia. Doutor Marcos, como é que o senhor vê e ao campus, o que o governo poderá fazer para tentar impedir que esses movimentos se propaguem para o resto do Brasil, cresça esse movimento? Você acha que existe, ter alguma reação do governo para impedir esses movimentos? Apesar que a presidente disse que é extremamente democrático e que ela concorda plenamente com todo esse movimento que está nas ruas. Eu acredito que não há nada que o governo, nada legítimo que o governo possa fazer e, na verdade, nada legítimo que o governo deva fazer para impedir que o povo se manifeste nas ruas. Eu não vejo nenhuma situação onde, de uma maneira legítima ou legal, possa haver algum tipo de impedimento ao que o povo exerça o seu direito constitucional de se manifestar e de se reunir. Eu acho, ficamos temerosos com ameaças que grupos ligados ao governo fizeram, como o MST,
de dizer que tem um exército que vai defender esse partido. Nós ouvimos do outro lado a garantia de que no Brasil só existe um exército, que é o Exército Brasileiro. Nós temos instituições fortes, a Polícia Militar esteve sempre presente para dar segurança. Eu acredito que não há nada que esse governo possa fazer, a não ser responder à altura, com ações voltadas para a honestidade e para o desenvolvimento. Porque essa é a única resposta que ele pode fazer, a única maneira do governo tirar o povo da rua. É atender aos anseios do povo. Aí o povo vai ficar em casa, feliz da vida, tranquilo, curtindo o seu domingo, o seu churrasco. Eu acho, Aparício, se ela renunciar, viu? Aí sim, aí não tem mais movimento. Você defende essa tese de renúncia? Não defendo. Eu não defendo porque eu sou contra qualquer radicalismo. Eu acho que nós temos que exercer a nossa cidadania cobrando dos políticos ou de qualquer um da sociedade, de uma forma geral, que as coisas caminhem com mais correção. Há uma prática hoje nesse país de se iniciar uma obra e você não sabe se realmente vai ser concluída. Isso já virou uma coisa comum. Inicia-se uma obra hoje, ou nem se inicia, e quando se inicia, ela não tem tempo para terminar. Antes, a gente via nas obras, nas placas das obras, o prazo, 360 dias, 400 dias de duração. Hoje, você não vê mais isso. Nem o valor daquela obra é colocado a mais, porque tem o tal do aditivo. Então, Aparício, a coisa não está certa. Nós estamos numa transição, nós estamos num caos. A sociedade brasileira vive um caos de falta de seriedade com aquilo que é feito pela coisa pública. E ontem ela mesma alertou, ela mesma colocou todo mundo quase que na vala comum, quando ela disse que não existe uma instituição séria nesse país. Ela quis dizer isso. Nas entrelinhas, na avaliação dela durante a coletiva que ela fez. O presidente da Câmara falou que o início de tudo isso, dessa corrupção, está no Executivo. No Executivo. E ela deu resposta ao presidente da Câmara, não foi? Ao Cunha, dizendo que não era por aí, né? Exatamente. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que ela colocou todo mundo, que a corrupção está impregnada em todas as... É uma senhora idosa. É uma senhora idosa. Absurdo o negócio desse. Então vamos matar essa senhora idosa, que faz mal à nossa sociedade. Vamos liquidar, entendeu? Se é tão grande assim essa senhora, vamos chamar o exército e liquidar essa senhora. Agora, Tem que dar um basta nisso. Eu fico indignado com esse tipo de resposta. Quando alguém clama por justiça, por fim da corrupção, uma pessoa vem dizer, não, mas a corrupção sempre existiu. Coitadinha, hoje a corrupção é uma senhora idosa, tem que usar estatuto do idoso para defender ela. Quer dizer, ou diz que não, mas não somos só nós os corruptos. Pode uma pessoa se defender contra uma acusação de corrupção dizendo, mas não sou eu o corrupto, o outro também é? Que defesa é essa? Aí eu me lembro que aquele jargão que o Lula usava quando ele ainda era candidato. No meu governo, não roubo nem deixo roubar. Aí depois que ele passa pelo governo, qual é a defesa dele? Não, se eu roubo, mas o outro também rouba. Então que governo é esse? Que partido é esse? Que se arvorava o único bastião da moralidade desse país e que quando tem o poder nas mãos, faz o que faz e se defende dizendo, não, mas não sou só eu, outros roubam também. Esse aperto fiscal em que o governo pretende fazer, que já está realmente criando uma série de problemas para a economia brasileira, para os empresários, pequenos empresários, muitos desempregos já aí acontecendo. O que vai dar isso? Isso vai dar momentos difíceis para os próximos anos. As previsões econômicas são de que nós vamos entrar em recessão. A riqueza brasileira vai encolher agora esse ano. As previsões são de um encolhimento de 0,66%. A inflação vai aumentar. São previsões aí em torno de 7% a 8% de inflação. Agora, isso é fruto de uma irresponsabilidade dos últimos 12 anos de governo PT. Se você pegar um dado, apenas um dado, vamos pegar a dívida do Brasil.
Quando o governo assumiu o Brasil tinha uma dívida externa de 212 bilhões. Aí, o que eles fizeram? Mas nós tínhamos já o grau de investimento, nós podíamos vender títulos e fazer a chamada dívida interna. Só que a dívida externa, que é a dívida com o FMI, com bancos internacionais, ela tem juros baixos. São juros, às vezes, de 0,6% ao ano, 0,2%, 0,3% ao ano. A dívida interna, que é a dos títulos, são essas que a gente vê a taxa Selic. Taxas de 17%, de 12%, veio decrescendo, mas eram taxas de 17% ao ano. Então, o que o governo do PT fez com a dívida? Ele pegou uma dívida externa de 12 bilhões, de 200 bilhões, uma dívida interna de 600 bilhões. Ele tomou dinheiro emprestado a juros caros, aumentando a dívida interna para 1,7 trilhão. Aí pagou aquela dívida barata, que era do FMI, para ir para a televisão e dizer: o Brasil pagou o FMI, não devemos mais a ninguém. Só que ele não fala que antes de fazer isso, o Brasil devia 800 bilhões e agora deve 1,7 trilhão. Então isso é uma irresponsabilidade marqueteira. O problema do PT é que ele não governa com economistas, nem com educadores, nem com técnicos, ele governa com marqueteiros. Então o marqueteiro falou: paga a dívida, pega dinheiro emprestado caro e paga essa dívida barata, mas ela é do FMI. O pessoal não gosta do FMI. Você vai poder ir para a televisão e dizer: não, pagamos o FMI, libertamos o FMI. O povo não vai querer saber que nós acabamos com a economia do Brasil para fazer isso. Entende? E é bom. E a dívida está lá em cima. E a dívida está lá em cima. É bom a gente considerar também, Aparício, que nos 12 anos nós tivemos 2 momentos. O Lula, no seu primeiro governo, ele pegou um boom mundial, onde a economia foi maravilhosa para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo. E ele, então, se fez e deu início a alguma perspectiva, tá? Para esse Brasil melhorar de vez. Então, esse boom, ele foi até 2007, 2008, quando quebrou a Europa pela Grécia. Iniciou o problema da Grécia, que até hoje ainda é o calo da Grécia, da Europa, continua sendo a Grécia. E eu me lembro muito bem quando os Estados Unidos também quebrou com a bolha, lembra? Eles foram para a televisão, o Lula foi para a TV dizer que era uma marola, era uma marolinha. Marolinha, lembram disso? Lembro. Que a economia brasileira não ia ser afetada porque estava bem resguardada e tudo mais. Eu desconfiei. Porque hoje a economia é uma só, ela é mundial, ela é uma só, Paris. Não tem mais ilhas isoladas. Você convive com um giro econômico, financeiro, que faz parte de todos os países. Se quebrar a Argentina, quebra meio mundo. Como a Europa agora está se vendo por causa da Grécia, ainda continua, querem tirar até a Grécia do euro. Por quê? Porque a Grécia não está indo bem ainda. E afeta todos. Os Estados Unidos, o que está fazendo agora? Está injetando dólar, produzindo dólar à vontade, e isso está quebrando meio mundo. Eles têm que se salvar de alguma forma ou de outra. E a economia brasileira não soube, os nossos economistas oficiais, os nossos ministros, não souberam proteger a nossa economia para esses problemas reais que existem no mundo. Aí você vê vizinhos nossos com a economia em alta, como é o caso do Chile, e vários outros países no nosso entorno indo muito bem. E a gente quebrando e sendo a 7ª economia do mundo. Como que pode? Que diferença existe, né? Esse é o momento em que nós estamos passando. Doutor Max, eu quero agradecer imensamente a presença do senhor aqui, na sala de opinião. O campus, um prazer imenso dizer que nós estamos aqui à disposição. Vamos ter que voltar, né? Vamos marcar outro encontro desse para debater outros assuntos importantes da nossa economia, da nossa vida política, não só em Rondônia, mas no Brasil. Muito obrigado por vocês terem vindo e aceitado o convite para estar aqui conosco. O prazer foi meu. Eu só queria dizer para o telespectador do programa que foi, para mim, uma gratificação
uma alegria imensa ter visto a minha cidade, eu sou porto-velhense, nasci aqui, na beira do rio, e ver a minha cidade, os meus irmãos porto-velhenses, fazendo aquela festa na rua, exigindo mudanças, exigindo um país melhor, exigindo seus direitos, tomando nas mãos o destino do país. Ver a minha cidade de verde e amarelo na rua foi não tem preço isso. Foi Emoção uma experiência mesmo. maravilhosa, uma emoção maravilhosa. E eu espero que nos próximos eventos, se o governo continuar do jeito que está e nos obrigar a voltar para a rua, que o porto-velhense vá de novo, dessa vez o número maior, se foram 15 mil agora, vamos para 30, para 40 mil para a rua, para dizer em alto e bom som, para esse governo que está aí, que nós queremos um país diferente, que nós queremos um país de gente honesta, porque o povo brasileiro é honesto, que nós queremos um país próspero, porque o Brasil é um país próspero. E nós queremos isso, essa resposta das mãos do governo. Bom, para isso eu agradeço, né, porque a entrevista passada, eu fiquei muito feliz de ver a repercussão. O seu programa é muito bem visto em todo o estado. E isso é muito bom. O que a gente fala aqui tem que ter muita responsabilidade, porque vão ser milhares de pessoas nos assistindo. Então, fico feliz de ver o seu programa um sucesso hoje no estado de Rondônia. E dizer, Max, que é a juventude, você é um jovem. E é tão bom quando a gente vê o jovem, né? Muito bom. Segurando as rédeas e dizendo, não, esse país é nosso. Porque eu, até bem pouco tempo, eu reclamava da juventude. Que a nossa juventude não foi assim, Aparício. A gente era mais atirado, vamos dizer. Hoje as pessoas têm que sair do seu acomodaram, né? Se acomodaram se muito. acomodando, estão muito no smartphone. Vamos sair um pouco. Vamos atender o chamamento do nosso amigo Max, que é um jovem. E você, jovem, vá para a rua, participe, cobre, saiba votar mais, se inteire mais sobre as questões nacionais, sobre o seu candidato, sobre a quem você votou. Será que você ainda lembra em quem votou? Vamos cobrar mais, vamos ser mais participativos. Eu acho que é por aí, Aparício. A sociedade e a juventude, ela tem que ter mais responsabilidade com seus atos. Cobrar. Então eu espero que esse país mude. Mude para mim, mude para nós, mude para o meu filho, para o meu neto, enfim, para todos nós. Muito obrigado aos dois convidados. Queremos agradecer imensamente a população do estado de Rondônia pela audiência e através também da população universitária de todo o Brasil por nos prestigiar, assistindo o Canal 12 também, pela rede universitária, a Associação Brasileira de TV Universitárias, e dizer da nossa satisfação de poder realmente cada dia melhorar mais esse programa em benefício da nossa comunidade. Um grande abraço a todos e até o próximo programa Sala de Opinião.